Havendo quórum legal, presidente Ministério Público Especial de Contas, declara aberta a segunda sessão especial de 2016, convocada nos termos do artigo 63, inciso 1º do Regimento Interno, para apreciação de recurso de reconsideração interposto na prestação de contas anual, governador do Estado do Espírito Santo, relativo ao exercício 2014, sob a responsabilidade do senhor José Renato Casagrande. Concedo a palavra ao relator, conselheiro Carlos Hanna, para relatar o processo TC 3842-2016, constante da pauta, devidamente disponibilizado na edição 665 do Diário Oficial Eletrônico, publicado no último dia 9 de junho. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, servidores, inicialmente gostaria de cumprimentar o retorno do conselheiro Rodrigo Chamon, suas férias. Eu sei que não tirou para descansar, mas sim para estudar. Seja bem-vindo ao plenário. Senhor presidente, o processo constante da pauta, ele é um processo extenso. O relatório, só para se ter uma ideia, o que está em minhas mãos aqui, procurei fazer um relatório que constasse todo o resumo do trâmite, desde a chegada dos autos principais da prestação de contas anual de 2014, remetida pela Assembleia Legislativa, seus incidentes processuais, os embargos e agora o recurso, de forma tal que qualquer cidadão pode, ao acompanhar o processo, e os próprios conselheiros, tem um resumo de todo o trâmite até chegar nessa fase de julgamento dos embargos. Eu vou pedir vênia para não ler o relatório e considerar lido, e ir direto para a fundamentação. Resignado com a decisão deste Tribunal de Contas, que aprovou o parecer prévio 50/2015, prolatado na prestação de contas anual exercício 2014, TC 6016/2015, integrado pelo parecer prévio número 7/2016, proferido nos embargos de declaração processo 9974/2015, com os quais o Tribunal recomenda à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a aprovação sem ressalvas da prestação de contas anual de 2014 do governador do Estado do Espírito Santo, sob responsabilidade do senhor José Renato Casagrande, o Ministério Público ingressou com recurso de consideração protocolizado no Núcleo de Controle de Documentos em 30 de maio de 2016. Segundo informou a Secretaria-Geral das Seções, em despacho número tal, foram os autos do processo 9974/2015 entregues com vista pessoal ao Ministério Público de Contas, conforme dispõe o artigo 66, inciso 5, da Lei Complementar 621, para ciência de parecer prévio 07, no dia 16/3/2016. Ainda conforme o mesmo despacho da Secretaria-Geral das Seções, considerando disposto no artigo 167 da pré-falada Lei Complementar e artigo 363, parágrafo único do Regimento Interno, o prazo para interposição de recurso pelo Ministério Público em face do parecer prévio venceu em 16/5/2016. Em sua peça recursal, o próprio MPC informa que recebeu os autos do processo para a ciência do parecer prévio em 15/3/2016. De outro lado, assinala que o prazo de 60 dias para interposição do recurso de consideração por parte do Ministério Público de Contas teria sido suspenso entre os dias 14 de abril e 25 de abril de 2016, por força da decisão plenária 06/2016,
publicada na edição do dia 20 de abril de 2016, no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal. Seção Atos do Plenário. Emendado nos seguintes termos, aspas, suspende os prazos para interposição de recursos pelo Ministério Público Especial de Contas entre o dia 14 de abril e 25 de abril. Fecha aspas. Passados 3 dias da interposição do recurso, o órgão ministerial ingressou com petição requerendo a juntada de nota técnica ao recurso de consideração TC 3842-2016, com a qual intenta demonstrar que, em virtude da interrupção do sistema ETCS, que é o Sistema Processo Eletrônico do Tribunal de Contas, e dos sistemas responsáveis pelo controle pela tramitação de processos no Tribunal de Contas, deu-se uma paralisação que teve por objetivo permitir a implantação do novo sistema eletrônico de gestão de processo, por conta do que os prazos para fim de deposição de recursos por parte do Ministério Público foram excepcionalmente suspensos entre os dias 14 e 25 de abril. Acrescenta que a referida suspensão foi oficialmente comunicada ao Ministério Público de Contas e aos demais setores do Tribunal, pela Secretaria-Geral das Seções, por meio da comunicação interna 04165-2016, datada de 20/4, conforme se colhe do seu inteiro teor. Nós transcrevemos a referida comunicação interna, que diz, conforme a decisão plenária 06, disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico, de hoje, informamos que o plenário desse Tribunal de Contas decidiu suspender, para fins de deposição de recursos, os prazos do Ministério Público Especial de Contas entre os dias 14/4 e 25/4. Atenciosamente, Secretaria-Geral das Seções. Aduz que as atividades administrativas necessárias ao funcionamento do MP dependem exclusivamente da infraestrutura de recursos humanos e materiais disponibilizados pela Corte de Contas, motivo pelo qual a interrupção dos sistemas eletrônicos do Tribunal, assim como todas as consequências dela advindas, afetam diretamente os trabalhos desenvolvidos pelo Parquet de Contas, viabilizando, por conseguinte, o cumprimento dos prazos processuais em curso durante o período de paralisação, tanto aqueles que iniciariam dentro desse período, quanto os que se findariam no aludido intervalo, hipóteses essas que se ajustam perfeitamente ao conceito de prorrogação e não ao de suspensão, conforme demonstrado adiante. Anota que, devido à peculiaridade do MP funcionar nas dependências do Tribunal de Contas, servindo-se inclusive do quadro pessoal do TC, as paralisações da Corte de Contas afetam diretamente o funcionamento do Parquet de Contas, a exemplo do ocorrido nos meses de março e abril deste ano, quando, por questões de segurança e de mobilidade, todos os servidores do Tribunal, incluindo os colocados à disposição do MPC, foram liberados antes do final do expediente. Essas liberações foram autorizadas por meio das comunicações internas abaixo produzidas. No âmbito do Tribunal, por exemplo, o MP dispõe de prazo em dobro para interposição de recurso, consoante o que preconiza o artigo 157 da Lei Complementar 621. Alega ainda, no entanto, diante de circunstâncias extraordinárias que inviabilizariam ou dificultam demasiadamente o exercício da atuação ministerial, notadamente nos casos de força maior, o decurso dos prazos recursais pode ser suspenso pelo período necessário ao restabelecimento da ordem, restituindo-se ao Parquet de Contas o respectivo período de suspensão, mediante seu acréscimo ao final do prazo legal. E acrescenta que essa devolução de prazo ocorre de forma semelhante ao que se verifica por ocasião dos períodos de recesso, nos quais a Corte de Contas funciona apenas em sistema de plantão, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, não ocorrendo os prazos processuais em razão do fenômeno jurídico da suspensão, e que a possibilidade de suspensão dos prazos processuais, por motivo de força maior, encontra-se atualmente prevista na parte final do parágrafo 2º do artigo 364 do Regimento Interno. E assevera o representante do órgão ministerial: atente-se para o fato de que, pela própria natureza do conceito de motivo de força maior,
bem como em razão do tema disciplinado pelo caput do artigo em comento, suspensão dos prazos do período de recesso, a suspensão autorizada na parte final do parágrafo 2º decorre necessariamente da caracterização de situação de natureza semelhante à descrita no caput, a ausência de funcionamento normal do tribunal, ensejando naturalmente a adoção de providência idêntica, qual seja a suspensão do curso dos prazos processuais com a respectiva devolução do tempo de paralisação. Segue o MP, essa conclusão decorre da coerência lógica que, em caso, deve existir entre o caput do artigo 364 e seu aspecto complementar descrito no parágrafo 2º, conforme se extrai da definição de parágrafo contida no artigo 11, inciso 1 da linha C da Lei Complementar Federal 95/98, diploma adotado como parâmetro para a redação de normas jurídicas, uma vez que o conteúdo do parágrafo 2º não enuncia uma exceção ao caput do artigo 364, mas sim uma hipótese adicional, isto é, complementar, suspensão de prazo. Fecho aspas. E com amparo nesses dispositivos regimentais, únicos aplicáveis à espécie, e compelido pelos motivos de força maior já mencionados, o Ministério Público de Contas solicitou à Presidência do Tribunal de Contas a suspensão de todos os prazos processuais até 25 de abril, por meio da comunicação interna 4100-2016, datada de 19 de abril de 2016. Segue a transcrição na íntegra da comunicação interna do Ministério Público de Contas, nos seguintes termos: considerando a interrupção do expediente no dia 15/4, sexta-feira, devido à implantação e migração do novo sistema de gestão de processo e da manifestação pública na mesma data, considerando que no dia 14/4, quarta-feira, a Secretaria-Geral das Seções movimentou 120 processos, em sua maioria ao final do expediente, para a Secretaria-Geral do Ministério Público, sendo que quase toda a demanda é para a ciência com prazo recursal, considerando que no dia 18/4, devido ao novo sistema de gestão de processo, surgiram vários questionamentos que estão sendo resolvidos com suporte da Secretaria de Tecnologia da Informação, impossibilitando, portanto, a movimentação dos mesmos para os gabinetes dos procuradores de contas, e tendo em vista a morosidade em relação à validação dos processos, e, finalmente, considerando que nos dias 21 e 22/4, quinta e sexta-feiras, não haverá expediente neste Tribunal de Contas, solicito ao Ministério Público a suspensão de todos os prazos processuais até o dia 25/4. Vitória, 19 de abril. E lembra que, na sessão realizada no 19/4, por meio de decisão plenária TC 06/2016, os membros do Tribunal de Contas reconheceram a existência de motivo de força maior e deliberaram, à unanimidade, pelo acolhimento do pleito do MPC, determinando-se a suspensão dos prazos do Ministério Público de Contas entre os dias 14 e 25 para fins de deposição de recurso. E segue na íntegra também a decisão do Tribunal de Contas, que eu peço vênia para não ler novamente. Inicialmente, é indispensável lembrar que, segundo atestado pela Secretaria-Geral das Seções, o prazo para interposição do recurso pelo Ministério Público, já contado em dobro, se encerrou em 16/5/2016, conforme despacho de folhas. Logo, o que pretende o Ministério Público de Contas é somar a seu prazo de 60 dias os 12 dias de suspensão concedida na decisão plenária 06/2016, objetivando sustentar que não teria havido a perda do prazo para a interposição do recurso. Sucede que ficou evidente que a suspensão concedida destinou-se exclusivamente aos 120 processos que foram entregues ao MPC para a ciência no dia 14/4. É nesse sentido a própria comunicação interna da Secretaria do Ministério Público de Contas, da qual se extrai o seguinte teor: considerando que no dia 14/4, a Secretaria das Seções movimentou 120 processos, considerando que no dia 18, devido ao novo sistema de gestão de processos, surgiram vários questionamentos que estão sendo resolvidos com o suporte da Secretaria de Tecnologia de Informação, impossibilitando, portanto, a movimentação dos mesmos para os gabinetes dos procuradores de contas. Ou seja, por essa comunicação interna, nota-se
que a Secretaria do Ministério Público foi expressa ao requerer suspensão de prazo, referia-se, como expressamente fez, aos 120 processos que foram movimentados no final do expediente do dia 14. Reforçou essa compreensão a decisão plenária 06/2016, quando se previu taxativamente, aspas, suspender, para fins de deposição de recurso, os prazos do Ministério Público Especial de Contas entre a data do recebimento dos autos por essa Secretaria, que ocorreu no dia 14 de abril, até o dia 25 de abril corrente. A decisão está bem clara nesse sentido, atendendo ao pleito ministerial. Ou seja, a decisão do tribunal foi no sentido de acolher a suspensão do prazo para recurso dos processos aos quais fizeram menção a Secretaria do MPC, visto que o comando do Decisum fez referência expressa que a suspensão abarcou apenas o período entre o recebimento dos autos no Parquet de Contas, que ocorreu em 14 de abril até 25 de abril. Ora, o processo 9974/2015, referente aos embargos de declarações, segundo informa a Secretaria-Geral das Seções, e conforme reconhece o órgão ministerial, já estava no gabinete do fiscal da lei desde 15 de março de 2016. Portanto, não estava sujeito às dificuldades de tramitação que justificaram a suspensão do prazo concedido para o grupo de 120 processos remetidos ao Parquet, como informa a Secretaria, no dia 14 de abril, praticamente um mês depois. Ou seja, o processo já se encontrava no MP 30 dias antes dessa paralisação. Examinando a ata da 12ª sessão ordinária, de 19 de abril, colhe-se o seguinte pedido do Procurador-Geral de Contas, Dr. Luciano Vieira. Aspas. Considerando que não haverá expediente nesse tribunal nos próximos dias 21 e 22 de abril, conforme o calendário anual desta Corte, considerando o recebimento de 120 processos pela Secretaria do órgão ministerial desta Casa, em meio a esses dois fatos, solicitou o senhor presidente a suspensão dos prazos do Ministério Público Especial de Contas destinados à interrupção de recurso entre a data do recebimento dos autos da Secretaria, que ocorreu no dia 14 de abril, até o dia 25 de abril. Fecho aspas. Mais uma vez, fica evidente que o pedido do órgão ministerial referia-se apenas aos 120 processos que ainda dependiam de tramitação para os gabinetes dos procuradores de contas respectivos, como assinalou a chefe da Secretaria em sua CI. Assim, nem mesmo a extemporânea tentativa do Ministério Público de Contas, aviada em petição com a qual foi requerida a juntada da nota técnica, contribui para superar o obstáculo da intempestividade de que padece o recurso de reconsideração sob exame. É disso que o recurso deve observar alguns requisitos formais, sob pena de não ser analisado. Nessa linha de compreensão, seu julgamento é dividido em dois momentos, juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O juízo de admissibilidade é a primeira etapa do julgamento do recurso, fase em que o julgador analisa se o recurso atende os pressupostos formais exigidos pela lei. Nesse instante processual, caso o recurso seja de acordo com as normas, diz que o recurso foi conhecido ou admitido. Caso não contenha os requisitos necessários, o recurso não será conhecido, prejudicando a análise de mérito, ou seja, o recurso morre antes do mesmo ser avaliado. Entre esses requisitos recursais estão os pressupostos intrínsecos ou subjetivos, que para a doutrina majoritária são os que se assemelham às condições da ação, a saber, legitimidade, interesse e cabimento. De outra banda, a doutrina enumera os requisitos extrínsecos ou objetivos, o da competência, regularidade formal, inexistência de fatos modificativos ou extintivos, preparo do recurso, tempestividade da impugnação. A priori, a tempestividade recursal é o requisito que atende à necessidade de conceder à parte um prazo razoável para a preparação e apresentação do recurso contra decisão insatisfatória, servindo também como forma de consolidação da decisão judicial proferida,
quando findo ou não observado o prazo recursal, conforme lição de Humberto Policeno Novaes, recurso e meio de impugnação em seus principais requisitos. Cada recurso, em decorrência da taxatividade e da regularidade formal, tem seu prazo estipulado em lei, e a parte tem o dever de observá-lo, uma vez que seu recurso deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei, sob pena de ser impedido de recorrer. Para o recurso em consideração, o prazo é de 30 dias, consoante disposto no artigo 64 da Lei 621 de 2012, que observado pelo Ministério Público o que dispõe no artigo 157 da lei, conforme já dito. O prazo processual é considerado peremptório, ou seja, uma vez a parte tenha deixado passar o momento oportuno de apresentar o seu recurso, perde-se o direito de apresentá-lo. E é nessa linha que dispõe a Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, no dispositivo que segue transposto, artigo 66. Os prazos referidos nesta lei complementar são peremptórios. Para o ilustre processualista capixaba, Flávio Cheim Jorge, a previsão de prazos peremptórios para a interposição de recurso decorre de um valor fundamental do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão seja impugnada, e após o qual não é mais possível sua revisão, ele consolida uma determinada situação jurídica e extermina a intranquilidade das partes. Em apontamento sobre a tempestividade recursal. E acresce o professor, para que o requisito da admissibilidade intitulado tempestividade seja preenchido, o recurso deve ser interposto dentro do prazo fixado pela lei. O escoamento em albis do prazo recursal acarreta a preclusão temporal. O recurso em exame tem previsão nos termos dos artigos 52 a 165 da Lei Complementar Estadual 621 e dos artigos 395 e seguintes do Regimento Interno. No capítulo das disposições gerais da Lei Complementar 621, o legislador fixou no artigo 162, verbis. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo relator ad referendo da Câmara do Plenário, conforme a competência quando a petição. Não será conhecido o recurso quando ausentes os pressupostos de legitimidade e tempestividade, seu artigo, parágrafo 2º. Na mesma linha, prevê o regimento interno desse tribunal. Artigo 395 e 397. O recurso 397. Liminarmente não será conhecido pelo relator ad referendo da Câmara do Plenário, conforme a competência, quando 4. For intempestivo. Para a doutrina processualista, a tempestividade é um pressuposto racional, recursal, extrínseco, cujo não atendimento constitui vício insanável, que impossibilita o conhecimento do recurso pelo órgão judicante. A tempestividade é requisito de admissibilidade do recurso que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Este foi o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 992-690, o qual o ministro Castro Meira, aclarado de relator, asseverou no voto condutor do acordo. E eu trago também aqui mais inúmeros julgados, corrobora esse entendimento, seguintes julgados, em termos agravos, ministra Laurita Vaz, quinta turma, relator ministro Benedito Gonçalves e vários outros, conforme transcritos aqui. Com efeito, tendo em conta os fatos e argumentos até aqui postos e a expressa previsão do requisito de tempestividade, parágrafo 2º do artigo 62 da Lei Orgânica do Tribunal e artigo 395 do Regimento Interno, entendo que o recurso de consideração interposto pelo representante do Ministério Público, em face parecer prévio 50/2015, relatado na prestação de contas anuais de 2014, processo 6016/2015, integrado pelo parecer prévio 7/2016, proferido nos embargos de declaração 9974/2015, não preenche o requisito legal de tempestividade. No mais,
deixo de tratar das questões preliminares abordadas no relatório e dos incidentes propostos também no relatório, visto que constitui matéria que só poderia ser enfrentada após eventual transposição do juízo de admissibilidade do expediente recursal, o que, pelas razões expostas, não é cabível no presente caso. Dispositivo. Assim, ante todo o exposto, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, com base no que dispõe o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei Complementar 121 e artigo 395, inciso 2, combinado com o artigo 397, inciso 4, regimento interno do Tribunal de Contas, voto no sentido de não conhecer do presente recurso em consideração por ausência do pressuposto da tempestividade decorrente da inobservância pelo recorrente do prazo recursal, previsto no artigo 64, combinado com o artigo 157 da Lei Orgânica do Tribunal. Como voto, presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro Carlos Zana entende pela inadmissibilidade do recurso, coloca o processo em discussão. Senhor presidente. Procurador Heron. Primeiramente, registrar, né, que infelizmente a sessão não está sendo transmitida via sessão plenária, não está sendo feitas as filmagens aqui pela equipe responsável pela publicação da sessão que não está sendo dada publicidade a essa sessão. Infelizmente, em face da não ocorrência da filmagem, as pessoas não estão podendo, infelizmente, acompanhar essa sessão. Eu ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, né? Procurei não interferir, não saber antecipadamente o voto de Vossa Excelência. Não fui ao gabinete de Vossa Excelência, como também não vou no gabinete de nenhum de Vossas Excelências fazer nenhum esforço, fazer nenhum pedido sobre qualquer processo. O Ministério Público de Contas somente se manifesta dentro dos processos, ou então aqui em sessão plenária, fazendo requerimento a Vossa Excelência. Mas, como eu só tive ciência do voto de Vossa Excelência nesse momento, vou solicitar a vista dos autos para uma análise e posterior manifestação do Ministério Público acerca do voto de Vossa Excelência. Inclusive, quero manifestar vou relatar nessa posterior manifestação essa ausência de filmagem da sessão, que eu acho que causa um prejuízo para a publicidade das sessões do Tribunal de Contas. Estou solicitando vista dos autos, Excelência. O procurador Heron solicita vistas. E nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, eu consulto se algum outro conselheiro deseja vistas, uma vez que no artigo 117 diz que durante a apreciação das contas será assegurado aos conselheiros do Ministério Público o direito de vistas do processo pelo prazo de 24 horas, que será concedida em comum quando solicitada por mais de um conselheiro ou por um conselheiro e um membro do Ministério Público junto ao tribunal. E, neste caso, se houver, o processo permanecerá na Secretaria das Sessões. Questão de ordem, Excelência. Pois não? Só relatar que é humanamente impossível ter visto desse processo em 24 horas. Ou seja, um atropelo procedimental com prejuízo às prerrogativas do Ministério Público, a não concessão de vista por 2 sessões, como é a praxe, como é a regra em todos os processos aqui nessa Corte. Uma sessão, aliás, prorrogável por outra sessão. Já fazendo aqui, já manifestando o sentido da necessidade da prorrogação para 2 sessões ordinárias comuns. Eu não tenho como manifestar em 24 horas, com os autos na Secretaria, com pedido de vista. É humanamente impossível, que está se exigindo do Ministério Público de Contas. Eu peço que essa Corte reflita sobre isso e possa conceder as 2 sessões, ou seja, daqui a 2 semanas, o Ministério Público trazer a manifestação final dele. Eu só leio o que está disposto no regimento interno. Diz que as sessões especiais se destinam, em face da emenda aprovada, à apreciação das contas e dos recursos a
ela referência. Por conta disso, mas submeto ao plenário o questionamento feito pelo Ministério Público. Senhor presidente. Conselheiro Carlos Rama, com a palavra. Eu entendo as razões do Ministério Público solicitar vista, regimental. A questão que se coloca para apreciação é uma questão singela, apenas de verificação de prazo, que pode ser feita em menos de 10 minutos, mas eu entendo, senhor presidente, até para que não haja nenhum tipo de questionamento futuro, que deveria ser concedido ao Ministério Público o prazo de 2 sessões, bem porque o parecer prévio já foi prolatado, que nós estamos agora em fase recursal. Então, eu entendo que, para que não haja nenhum tipo de questionamento, que deva ser concedido o prazo de 2 sessões ao Ministério Público. Presidente. Conselheiro Rodrigo João. Eu respeito a opinião do conselheiro Hanna e respeito também o ponto de vista do Ministério Público, embora o voto do conselheiro Hanna, que seria objeto de vis, tem quantas páginas? Poucas. É um assunto muito, não é assunto de mérito, não é mérito, então, relativamente, o que há de se verificar no voto do conselheiro Hanna é se o prazo foi suspenso dentro dos moldes proferidos naquela decisão plenária, que essa seria a verificação pedida pelo procurador Heron. Eu pergunto a Vossas Excelências se não seria possível, o certo seria uma sessão amanhã. Uma vez interrompida essa sessão, amanhã tem sessão da primeira Câmara a partir de 2 horas, nós poderíamos fazer um esforço sob presidência de Vossa Excelência para que em 2 horas pudéssemos julgar os processos da segunda Câmara, então de 2 às 4, e pudéssemos começar a sessão especial às 5 horas de amanhã, do dia de amanhã, lembrando que estamos apenas discutindo se é cabível ou não o recurso, e de acordo com o voto do conselheiro Hanna e com nossa decisão plenária, por favor, eu acho que não há espaço nem para ser muito elástico esse tipo de interpretação, não há elasticidade para isso. A nossa decisão plenária foi claríssima, foi concisa, então não tem muito campo para interpretação. Ainda assim, o Ministério Público tem prerrogativa, sim, de questionar a interpretação do conselheiro Hanna. Eu só faço uma ponderação em relação a prazos, e gostaria de registrar que regimento é regimento. Não vejo nenhuma possibilidade de questionamento futuro, porque regimento é uma regra interna corporis. Em que lugar que nós imaginaríamos um questionamento futuro sobre uma decisão e uma regra interna corporis desse tribunal? Aliás, o Tribunal de Contas, ele é blindado, por exemplo, é impenetrável a ações do judiciário, a não ser quando toma decisões eivadas de inconstitucionalidade, que não é o caso, obviamente. Me permite só uma parte, senhor? Óbvio. Quando eu falei questionamentos futuros, é do próprio Ministério Público reclamar de que não foi dado o prazo, é só nesse sentido. Obrigado. Então está muito bem esclarecido. Ou na quinta-feira, que aí daria mais tempo
para o Ministério Público se pronunciar. Eu acho que nós devíamos, regimentalmente, liquidar esse assunto essa semana. Senhor presidente. Procurador Heron com a palavra. Só para poder colocar um ponto também para reflexão de Vossa Excelência, não cabe ao Ministério Público verificar somente a questão de dados, que seria muito singelo. Há várias questões paralelas que o Ministério Público precisa analisar também. Vou citar só a título de exemplo: o processo foi encaminhado para a Secretaria-Geral das Sessões e chegou lá fora do horário do expediente, depois das 19 horas. A servidora que se manifestou a respeito da data, a competência dela para fazer esse tipo de manifestação, já visto uma servidora ocupante de cargo exclusivamente em comissão, ou seja, vários aspectos paralelos que precisam ser observados pelo Ministério Público de Contas. Não estão somente a questão de datas. Então, por isso que eu peço a Vossas Excelências que reflitam, que ponderem. Tem uma série de questões paralelas que precisam ser trazidas. Então, e quanto à questão do regimento, vou trazer um exemplo aqui, processo também igualmente, com data, com prazo constitucional, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, conselheiro relator Carlos Hanna, um prazo constitucional também de 24 meses, nós já estamos mais de 3 anos para julgamento desse processo. Esse processo, após a sustentação oral que foi feita aqui, após a manifestação técnica de defesa, foi aberta nova vista para que a gestora trouxesse outro memorial depois da sustentação oral, ou seja, uma defesa da sustentação oral está aqui. Novos demonstrativos foram juntados, ou seja, não se observou nesse caso o regimento. Atropelou-se o regimento. O Ministério Público não está querendo um atropelo regimental. Então, peço que Vossa Excelência que ponderem, que senhor presidente, possamos garantir o devido processo legal, independente do processo em tela. Vamos garantir os direitos e prerrogativas do Ministério Público. Só isso que o Ministério Público está pedindo. Muito bem. Presidente. Por favor, pela ordem, o conselheiro Carlos Hanna se manifestou primeiro para falar. Já estou satisfeito. Conselheiro Isão Pimentel. Senhor presidente, eu acho que vamos ponderar, tá certo? Uma sessão. E uma sessão cairia semana que vem? Semana que vem aí há um prejuízo à minha participação, e eu não gostaria de ter esse prejuízo. Porque terá um encontro de 3 dias em Brasília, um encontro sobre a Operação Mãos Limpas e Operação Lava Jato, e que eu recebi um convite para participar, gostaria de participar. Então, eu evito, de todas as formas, participar de eventos externos, mas esse é um evento único. Segunda, terça e quarta. Aí sexta-feira eu tenho mestrado, sexta e sábado. Não sei que eu quinta agora? Óbvio que é isso que eu sugeri. Quinta agora. 48 horas, não há problema. E lembrando que o regimento, a Constituição, o regimento, aliás, dá um prazo de 60 dias para o recurso de reconsideração a partir do acórdão publicado. É isso? É vista pessoal, Excelência. Para apreciação das contas. Então, vamos lá. Nós tomamos uma decisão, foi a nossa decisão de mérito, a emissão do nosso parecer prévio. A partir da publicação do resultado de nossa decisão, caberia 60 dias para o recurso de reconsideração. Eu não sei quando que foi publicado o nosso acórdão. É possível verificar? Só para fazer uma somagem, só para fazer uma soma dos dias. O prazo de 60 dias. Isso. É possível verificar? É só assim, como nós estamos fazendo um debate provocado pelo procurador Heron, mesmo que não esteja sendo produzido pela internet, é preciso que todos tenham todas as informações.
Então, Somente registrar, Excelência, Vossa Excelência me permite uma parte. Lógico. Em ponderação de Vossa Excelência, o Ministério Público não tem, embora o Ministério tenha um prazo diferenciado, o Ministério Público não tem só que dar conta desse processo nesses 60 dias. Só para que Vossa Excelência tenha uma ideia, o conselheiro relator das contas 2015, ele nomeou uma comissão de 20 pessoas, de 20 auditores de controle externo da Casa, para auxiliá-lo na confecção do relatório. Na confecção do relatório e posterior análise por parte dele. O Ministério Público não conta com um auditor de controle externo. Nós não solicitamos, nós fazemos todo esse trabalho, Excelência, 2 a 4 a 6 mãos, somente a nossa assessoria lá. Nós recorremos à área técnica para perguntar aquilo que nós não sabemos, e nós não temos nenhum problema, nós temos humildade, vamos lá para saber, o técnico de contabilidade, alguém da engenharia. Então nós fazemos isso tudo a 4 mãos, tocando o gabinete, Excelência, tocando todas as vistas que são feitas, tocando todos os processos. Eu reconheço que o Ministério Público tem 60 dias, ficou 60 dias olhando para o processo. Eu tenho um receio que possa ser dada essa interpretação. Não, o Ministério Público tocou o gabinete, tocou todos os outros processos. Paramos, inclusive, Excelência, além do expediente para trabalhar nesse processo, porque não dava tempo, no maior sufoco para trabalhar nesse processo. Olha a densidade desse processo. Produzimos o que nós pudemos fazer de melhor. Foi no último dia, não foi proposital não, porque até no último dia nós revisamos esse texto, procuramos revisar. Então foi um trabalho hercúleo, foi um trabalho de força realizado por nós, só por nós. Realizaram esse trabalho praticamente a 4 mãos. Um fazendo, outro revisando, outro fazendo, só isso. Eu não conto com nenhum apoio do Tribunal de Contas em termos de auditores de controle externo, embora gostássemos muito. E sempre pleiteamos que as nossas assessorias fossem compostas por auditores de controle externo. Nós não temos essa mão de obra qualificada, reconhecida, até por Vossa Excelência, que requisita os trabalhos dos auditores de controle externo. Nós fazemos isso a 4 mãos somente. Com a gente, o Ministério Público e sua assessoria. Sexta-feira seria uma boa data para Vossa Excelência? Para tentar compatibilizar, porque se for a ferro e fogo, o regimento determina que a gente volte amanhã. Sim, sem maiores discussões. Volte amanhã às 5 horas ou 4 horas, o presidente convoca a sessão especial e vamos julgar o voto do conselheiro Hanna, obviamente com a opinião do procurador Heron. O que ele pede, e com alguma razão, é um prazo a mais. Mas de que forma compatibilizar? Poderíamos, em 3 dias, para Vossa Excelência fazer a avaliação do... Não sei se o conselheiro Sérgio Abudida estaria aqui na sexta-feira. Sexta-feira talvez eu tenha alguma chance, porque na quinta eu tenho uma cirurgia. Isso. De dente. Por isso que... Porque eu acho... Eu acho que esse é um tema que não deve faltar nenhum de nós. Assim, conta de governo é uma vez por ano. Sexta-feira, Vossa Excelência não estaria. Quinta-feira não estaria o conselheiro Sérgio. Semana que vem, começa segunda cedo. Você está fora a semana toda, né? Bom, eu falei o que eu tinha que falar. Se tiver aqui mais alguém. Senhor presidente, eu mantenho minha sugestão de dar o prazo solicitado pelo Ministério Público. Seriam 2 semanas. 2 semanas. Aí fica para a semana que vem. É outra. Não há problema, não. Ok. Senhor presidente, houve entendimento aí. Não é 2 sessões, 2 semanas. Na próxima... Perdão? Agora, 2 semanas, aí não, eu acho que não vai haver problema de presença de ninguém, né? Nós vamos marcar, então, para só esclarecer que a sessão está gravada e disponibilizada no YouTube. Só um minuto que eu vou olhar aqui o calendário. A sessão especial para as contas de 2015, dia 11. 11 de julho.
nós estamos marcando a sessão especial para apreciação deste recurso para o dia 5 de julho, às 13 horas. Ok? Em face do pedido de vista do Ministério Público, nada mais havendo a tratar, vou declarar a presente sessão especial. Convoco para a próxima, hoje, a seguir, ordinária, e já deixando marcada a sessão especial do dia 5 de julho. Está encerrada a sessão.